9h29, vamos mudar de assunto aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, nesse sábado, dia 19 de abril de 2025, e falar um pouco sobre furacão. Aqui no Brasil nós não temos muitos problemas, né, com furacão, felizmente, mas acompanhamos o noticiário do mundo todo e noticiamos aqui com preocupação a destruição causada por esses eventos, né? O especialista em furacões, climatologista Marcel Ligabô, está conosco mais uma vez aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Ele é brasileiro e é um desses que corre atrás do furacão. Muita gente corre do furacão, ele corre atrás do furacão para armazenar dados e, claro, né, tentar, com as suas pesquisas, trazer proteção para os próximos que vierem. Marcel, tudo bem com você? Como é que vai? Faz tempo que não nos falamos aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Um bom dia. Bom dia, tô bem, graças a Deus, desde o último furacão no passado, né? Aquele lá da Flórida, né, que pegou todo mundo de surpresa, um monte de brasileiro, e foi um furacão violento, né, Marcel? O Milton, chegou com categoria 3, foi bem destrutivo na região. É verdade. Você tá nos Estados Unidos, né? Sim, eu tô aqui, na verdade agora eu tô na Carolina do Norte. Certo. E você tem algum furacão aí no seu radar? Vamos começar pelo aviso, pela prestação de serviço. Já começou a temporada de furacão aí nos Estados Unidos? Na verdade ela vai de 1º de junho até o final de novembro, então na verdade nós não temos ainda nenhum furacão. O interessante é que por mais que a temporada comece em junho, já temos em todos os meses, pelo menos alguma vez nos últimos 2 séculos, tivemos furacões em todos os meses. Então tivemos já em janeiro, fevereiro, eles são bem raros, tá? Mas normalmente a gente tem a partir de junho só, por isso que a temporada eles dão oficialmente a partir de junho, né? E outro dado interessante, que é 85% deles, quer dizer, sua grande maioria, é entre 20 de agosto e 20 de outubro. Então o começo da temporada também não é muito ativo também. Perfeito, Marcel. E você contava para nós, por isso te chamamos aqui para o programa, que a estrutura de controle de furacões dos Estados Unidos ela está sendo afetada por essas mudanças que estão sendo promovidas nos departamentos públicos federais a partir de decisões do presidente Donald Trump. Como é que está isso? Quais são os dados que você conseguiu coletar para compartilhar conosco aqui na Rádio Bandeirantes? Então, assim, na verdade, como a gente trabalha numa equipe independente, né? Então, assim, eu trabalho junto com alguns outros pesquisadores, né? Que o nosso grande líder dessa equipe, né? Que a gente chama Hurricane Track, da qual eu estou usando agora o uniforme, o Mark Sudduth, que vem fazendo isso há 30 anos, nós somos independentes, né? Então, a nós, isso não teve um grande problema. A questão de tudo isso nós trabalhamos coletando dados, né, para ajudar não só a equipe do governo, como a população em geral, como você afirmou, né? Eu ajudo muito a população brasileira independente do meu trabalho no Hurricane Track. Então, assim, diretamente isso não afetou. O problema é que nós temos muitos colegas meteorologistas que trabalham em algumas instituições do governo, porque o que acontece aqui? Cada estado tem a sua estação meteorológica, digamos assim, tá? Então são uma rede de meteorologistas, uma rede de radares que é responsável por monitoramento de cada estado. Então nós temos funcionários de cada estado sendo demitidos, a esmo, inclusive. Um colega nosso, que é um dos maiores pesquisadores na área, ele ajuda a desenvolver um dos modelos de furacões, tá? Quando a gente tem um furacão, aí eles rodam esses modelos para ver trajetória, para ver intensidade. E ele foi a esmo despedido, não sabe por quê, eles não estão falando o porquê estão sendo despedidos, tá? Então, assim, é uma aleatoriedade muito grande. E o que está acontecendo? Algumas dessas estações meteorológicas estaduais já estão soltando dados, assim, comunicando que algumas monitoramento de dados não serão feitos, porque como que a gente faz monitoramento de dados? A gente solta balão atmosférico, por exemplo, são sondas que vão subindo, né, cruzando a atmosfera, sua primeira camada, a troposfera, e alimentando o dado dos modelos climáticos, né?
Às vezes quando a gente vê aí na previsão do tempo, né, olha, tá vindo uma frente fria tal, como que a gente sabe com maior a assertividade? Porque a gente tem esses modelos que precisam de dados para rodar. O computador sozinho não vai fazer nada, você precisa de dado. Quanto mais dado, melhor a resposta dele. Então, eles já soltaram alerta que algumas estações não vão conseguir manter a mesma contribuição nessa rede de dados, né? A estação da Alaska sofreu um grande problema nisso, né? Então, são em torno de 100 estações aqui nos Estados Unidos que eles soltam 2 vezes ao dia essas sondas, né? E algumas equipes que a gente chama de Hurricane Hunters, aqueles que vão dentro da tempestade com os aviões, soltar sondas em cima dos furacões, soltar sondas, tá? Algumas dessas equipes também foram demitidas, então isso vai aferir algum problema na hora de coletar dados quando tiver um furacão. E não só dentro do furacão, a gente precisa ter uma gama de informações, escala sinótica que a gente fala, que é escala grande, tá? Então você olha o mapa dos Estados Unidos, o furacão está vindo na Flórida, mas a gente às vezes precisa de dado que está acontecendo lá na costa oeste para ver a direção dele. Então, se você tem uma menor coleta de dados, a gente não sabe como os modelos vão reagir com isso, se a assertividade vai ser tão precisa ou não. Há alguns estudos que indicam que vai haver uma perda aí de 10% na assertividade dos modelos, tá? É lógico que a gente trabalha há muito tempo com isso, então, às vezes, olhando só algumas imagens de satélite, a gente consegue entender a tempestade e orientação, tá? Mas a gente está muito, muito receoso de que a gente, com essas perdas de dados, a gente vai ter alguns problemas sim. Entendi. E, Marcel, dá para a gente prever que um furacão está chegando com quanto tempo de antecedência? Depende onde ele se forma, tá? Assim, se ele se formar, né, aquelas ondas de leste que nós falamos que se formam lá no continente africano e cruzam todo o Atlântico, esses são aqueles furacões tradicionais, como foi, por exemplo, o Irma, né, em 2017. A velocidade de deslocamento de um furacão é em torno aí de 20 a 30 quilômetros por hora, então demora uma boas 2 semanas até ele chegar aqui no Caribe, na costa dos Estados Unidos, né? Aqueles que cruzam o Atlântico. Agora, ele pode se formar a alguns quilômetros da costa aqui no Golfo do México, tá? Então, assim, sim, a gente ainda continua chamando de Golfo do México entre a gente, né? Mas, então pode ser que ele se forme e o outro dia ele chegue em continente, tá? Isso acontece, né? Por isso que eu acho que é muito perigoso o Golfo do México, né? Porque ele pode se formar, a gente consegue antecipar geralmente alguns dias antes da formação do furacão, então a gente já consegue monitorar aquela área ali, sabendo que ali tem um potencial muito grande para ter o furacão, e a gente sabe que em questão de 1 ou 2 dias ele chega em continente, está muito próximo da costa, tá? Eles são bem perigosos, tá? Inclusive o Milton foi um deles, né? Quem for vindo da Flórida, a gente viu eles formando ali na costa na península do Yucatán, tá? Mais ou menos ali no México, e a gente falou, opa, isso daí vai se formar e vai cruzar e vai vir até a Flórida, por isso que a gente monitorou bem antes ele, tá? Perfeito. Ô Marcel, vocês utilizam esses dados dessas agências que estão sendo afetadas nessa onda de reestruturação porque passa os Estados Unidos? Com que frequência? Na hora do furacão? Antes? Depois? Como que é o contato de vocês, que realizam esse trabalho independente, com as agências que estão passando por essa questão que você nos relatou? Todo dia, diariamente, tá? Nós trabalhamos com isso, diariamente. Então, quando você abre um aplicativo no celular, você vai ver lá, tô vendo aqui, eu tenho a chuva, e o aplicativo está usando esses dados oficiais, tá? O aplicativo é só uma rodagem de um modelo, né? São dezenas de modelos que têm aí centenas de rodagens. Enfim, a gente usa diariamente, tá? É um serviço do governo aqui que é gratuito, não é gratuito, né? A gente paga através de impostos, tá? Mas você pode acessar esses dados, né? É só entrar aí no site do governo, você acessa esses dados. Então a gente acessa, como qualquer pessoa aqui pode acessar, tá? Então, assim, é um serviço dado pelo governo americano que orienta não só os modelos, mas qualquer meteorologista, tá, ou pesquisador que precisa de dados, os dados oficiais estão tudo com eles, né? Nesses sites. A gente alimenta isso também. Uma das questões da nossa pesquisa é coletar dados. E esses dados que nós coletamos, eles também usam, né? Então, assim,
mas a gente não sabe como vai ser a partir de agora, porque outro fator muito importante, a gente teve agora, no começo de abril, a conferência de furacões, foi lá inclusive que eu conheci o Mark, né, que acontece todo ano ali no Texas, e a equipe do governo da NOAA, né, que é a agência do governo responsável pelas estações meteorológicas, né, não mandou, isso é a primeira vez na história nessa conferência que eles não mandaram a equipe, né, oficial do governo, né, os meteorologistas, por falta de verba. Então eles cortaram todo tipo de viagem, tá? Isso é importantíssimo, porque é lá que a gente faz os contatos com eles, tá? E a gente trabalha de perto com eles. Lógico que hoje a gente já tem um contato particular, então a gente não perdeu nisso, mas a gente perdeu sim na conferência muitas coisas que assuntos que nós discutimos lá que são muito importantes, né? Então a gente perdeu isso daí, tá? Também isso é uma perca científica grande, tá? Não só nessa conferência, outras também. E outra coisa que é um problema que a gente está vendo com bastante cuidado isso daí é essa questão, né? A distanciamento, né? Por falta de recursos e verbas conosco, tá? E até com a população, como é que vai ser? Eles vão ter equipe necessária durante um furacão, que aí quando um furacão é uma situação de emergência, tem que ter muito mais funcionário, tá? Porque é constante a alimentação de dados. Como é que vai ser isso daí durante o furacão? A gente não sabe, né? Então esse é o nosso que a gente está bem receoso aí com isso daí, tá? Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Marcel Ligabô, que é climatologista, ele também é especialista em furacão, já conversou conosco em outras oportunidades e está hoje conosco trazendo aí uma preocupação com algumas questões ligadas à coleta de dados, né? Porque vocês têm um tempo para absorver essas informações e emitir os alertas que são necessários para salvar vidas da população, salvar estruturas, de alguma forma. Esse serviço ele é essencial nas áreas onde nós temos furacão. O nosso ouvinte Sérgio, que é do Guarujá, ele está perguntando o seguinte: no Brasil nunca vai ter furacão, Marcel? Isso é uma questão pacífica ou existe alguma condição aí que mostra que em algum momento essa transformação pode ocorrer? Na verdade nós temos, tá? Tivemos aí furacão mesmo, 2004, Catarina, né, em Santa Catarina, tá? Nós temos, tá? Porque todo furacão é uma categoria na meteorologia que nós chamamos de ciclone tropical. Então, quando você vê, por exemplo, frente fria, é um ciclone extratropical, que vem fora do trópico. Agora, quando você tem um ciclone no trópico, é um ciclone tropical. E nós temos, inclusive, quem é responsável pelo monitoramento no Atlântico Sul, no Atlântico Norte aqui é a NOAA, né, a agência americana. No Atlântico Sul é a Marinha Brasileira. Tá? Então, a Marinha Brasileira tem uma lista de nomes fixos de ciclones tropicais. Já esgotamos essa primeira lista, são nomes relacionados principalmente ao tupi. Tá? Já encerramos a lista desses nomes, né? É que às vezes, como eles não evoluem para furacão, ficam como um ciclone tropical, né? Uma tempestade tropical. Às vezes emitem alertas aí de ressaca no litoral de São Paulo, tá? No Guarujá você sofre muito com isso, que às vezes você não sabe, tá? Eles falam como ressaca, vai ter ventos fortes próximo à costa, já é um ciclone tropical, tá? Temos sim, tem uma lista fixa da Marinha, que faz um excelente trabalho, tá? Inclusive é responsável no Atlântico Sul por conta disso daí, né? E outro fator que eu esqueci de mencionar, João, que assim, não só o monitoramento quando você tem um furacão, o monitoramento constante, que a gente sofre falta de dados, e também não é isso. Eu tenho um grande colega, pesquisador, Kerry Mock, da Universidade de Santa Carolina do Sul, o maior pesquisador no mundo de coleta de dados antigos de furacões, tá? E ele está desesperado indo em alguns institutos da NOAA pelo país que concentram dados, né, meteorológicos desde 1871. Ele está coletando, porque ele falou muitos lugares vão fechar, porque eles não estão renovando o aluguel desses estabelecimentos. Então eles vão, eu estou coletando o máximo de dados possível. Então até pesquisa climatológica está sendo afetada, tá? Da quantidade de furacões, né? Porque ele avalia muito, por exemplo, furacões que aconteceram 2, 3 séculos atrás, às vezes, né? Através de cartas de marinheiros que cruzavam o Atlântico, né? Ele faz um trabalho muito sério aí. A dendroclimatologia também, né? Que é análise nas árvores, tá? Para ver se tem um furacão, né? Épocas passadas. Tudo isso está sendo afetado,
né? Só no monitoramento quando tem um furacão, né? Quando tiver um furacão, acho que vai ser pior. Muito bem. O Marcel está conosco aqui respondendo perguntas, né? Surgiram dúvidas aqui dos nossos ouvintes a respeito desse assunto que ele traz para nós. E para essa temporada, né? Questões como El Niño, Laninha, eles acabam influenciando os furacões. O que nós temos de previsão para esse ano, para essa temporada que, como você disse, começa efetivamente no dia 1º de junho, Marcel? Nós ainda não temos alguns prognósticos, normalmente nós recebemos, inclusive da NOAA e algumas agências particulares e universidades. Porém, lá naquela conferência que eu afirmei, tradicionalmente é onde sai o primeiro prognóstico feito pela melhor equipe do mundo no assunto, a equipe do professor doutor Phil Klotzman. E ele é da Universidade do Colorado, ele vem fazendo isso, um trabalho que ele segue fazendo desde 1984, tá? Ele, infelizmente, quem começou isso, o professor William Gray, lá nos anos 50, já faleceu, e o professor Phil Klotzman, ele continua a pesquisa do professor Will, tá? E tudo que nós conhecemos hoje de furacões, nós devemos a ele. Então, a equipe mais respeitada, e eles lançam tradicionalmente nessa conferência. E agora ele lançou o prognóstico que essa temporada vai ser um pouquinho acima da média, tá? Então, a média são 14 tempestades que recebem nome, e esse ano tem a projeção de termos 17. Se a projeção são desses 14, 7 são furacões, a tendência é que esse ano chegue a 9, tá? E desses 9 furacões, a tendência é que sejam 4 de alta intensidade, aqueles categoria 3, 4 e 5. Então, serão a prognóstico 17 tempestades que vão receber nome, delas 9 furacões, e desses 9 furacões, 4 poderão exceder categoria 3, tá? É lógico que quanto mais nós nos aproximarmos de junho, ele vai soltando mais prognósticos, né? Daqui a um mês ele soltará outro, então assim, mais próximo, mais chance de a gente acertar isso daí, tá? Mas a assertividade dele é muito grande, tá? Muito próximo do que ele prognostica aí, tá? Então nós vamos ter uma temporada em torno da média, tá? Talvez um pouco acima da média. Isso porque, como você falou, uma das coisas que o professor William Gray viu lá nos anos 70, ele viu, olha, dependendo de como está o Pacífico, né, a gente tem menos cisalhamento de ventos no Atlântico, ou seja, menos vento vindo em altitude, o que ajuda a não formar um furacão, né? Então, como está o Pacífico, influencia como é que vai ser o Atlântico, tá? O Pacífico é metade da superfície da Terra, né? Então, ali, esse acoplamento entre atmosfera e oceano é muito importante, é o que regula o clima na Terra. Então, quando nós temos El Niño, nós temos muito cisalhamento de ventos no Atlântico, ou seja, menos tempestades. Se nós temos Laninha no Pacífico, menor cisalhamentos, ou seja, maior quantidade de tempestades no Atlântico. Esse ano a projeção, tá? A chance é alta disso acontecer, de que seja um ano neutro. Não ficamos nem Laninha e não El Niño, ficamos numa normalidade, tá? Isso também não é bom, tá? Isso também faz com que nós tenhamos mais tempestades no Atlântico. Até por isso que a projeção dele é um pouquinho acima da média. Mesmo que as temperaturas dos oceanos aqui no Atlântico não estejam altas como nos últimos anos, tá? Temperatura aqui a região que eu te falei, que sai da costa africana até mais ou menos o Caribe, está abaixo da média, tá? Então isso faz com que a projeção não seja tão alta assim, né? Marcel, você já viu algum furacão na sua vida assim de perto? Dezenas. Dezenas? Eu devo estar na lista aqui, tem uma lista de pessoas que mais passam por furacões, olho de furacão, né? E o Mark, inclusive, ele é o segundo na história dos Estados Unidos com maior quantidade de furacões. Eu devo estar em 60º, alguma coisa. Mas do Brasil assim. Você deve ser o brasileiro, primeiro. Com certeza, eu sou o primeiro. E qual que foi o pior? É difícil responder, cada um é de um jeito, tá? Mas eu acho que o Ian na Flórida em 23, acho que foi o pior, porque assim, ventos mais intensos foi o Ida em 21,
na Louisiana, tá? Porque ele chegou com categoria 4, mas 5 quilômetros abaixo de um categoria 5, né? Então ele chegou nesse limiar aí. E nós, como estávamos interceptando o olho, a gente tem que estar lá para soltar alguns equipamentos. A gente também tem nosso balão meteorológico também, nós medimos dados, né? Então a gente tem que estar no centro da tempestade, tá? E isso aí, isso é mais ou menos que nem o filme Twister lá, ou é diferente? É diferente. O que assemelha nesse AIDA que eu estou te falando, se assemelha com o Twister, porque dentro do olho do furacão ele pode ter de 20 a 100 quilômetros de diâmetro o olho do furacão. Tá. O furacão pode ter de 100 a 1000 quilômetros de diâmetro, o furacão inteiro. O olho, né, pode variar, aquele olho que você vê de satélite, né, o tornado ele é localizado, né, ele é bem pequenininho. O furacão ele é a escala mais sinótica, né? Então o olho pode ter 80 quilômetros de diâmetro, tá, o olho, né? Então assim, só que dentro do olho, dependendo da constituição do furacão, tem vários mesovórtices, como se fossem grandes tornados, sabe? Dentro dele, tá? E nós pegamos um desse mesovórtice, assim, então os ventos foram bem fortes, aí excederam ali, eu peguei mais de 240 km por hora, né? Ali foi e como é que faz para não sair voando? Você fica preso a alguma coisa? Não, porque como acontece, como o tamanho dele é maior, não é igual o funil do tornado, né? Que aí o tornado, o vento, ele é mais intenso que um furacão. Pode chegar aí 300, 400 km por hora, né? É diferente. É uma máquina de sucção, literalmente, o tornado, né? Ele suga, né? O furacão não. Imagina quando vocês têm a tempestade de verão, sabe? Quando fica o céu preto, vem aquele vento, às vezes você está na praia ou em São Paulo, vem aquele vento, assim, aquela rajada, né, aquela coluna de água, né, vem água junto. É isso daí mais intenso. Então o furacão, por ele ser muito grande, você pega o vento numa direção a maior parte do tempo, tá? Lógico, se você continuar no mesmo lugar, a parte de trás do furacão, você vai pegar o vento oposto. É aí que caem as redes elétricas, as árvores, né? Que é força de tensão. A árvore segura assim. Na hora que mudar a direção do vento, por algumas horas, o furacão é uma maratona, tá? Então, algumas horas assim, na hora que muda a direção do vento, aí cai tudo, tá? Então, a gente tem experiência com isso há muito, a gente sabe como se posicionar, a gente tem radar, então a gente sabe a direção do vento certinha que ele vai vir, então a gente sabe se posicionar com o carro, a gente vai com nossos carros, né, eles têm uma estrutura boa, né, são aquelas picapes grandes, né? Então, a gente se posiciona a favor do vento, que em teoria, se o teu vento está vindo a 200 km por hora, o carro na estrada ele vai a 200 km por hora, né, se o motor permitir, né, a aerodinâmica dele, né? Então você tem que saber se posicionar, se ficar de lado, com certeza ele vai tombar, né? Isso aí isso você tem que saber lidar com isso daí, entendeu? Isso é experiência, tá? Por isso que a gente não aconselha ninguém a ficar fazendo isso. Você tem que saber, você tem que visualizar, entender o que está acontecendo ali, entendeu? Senão você vai ser pego de surpresa. Já vimos trem tombando por furacão, entendeu? Carretas é o que mais acontece, carretas tombando em rodovias. E tem que ter coragem, viu? Porque não é fácil, não. Ô, Marcel, obrigado pela sua entrevista aqui. Olha, vamos torcer para que os dados possam ter o menor impacto possível, né, nessa redução de estrutura que você está nos narrando e confiar no trabalho que é realizado, né, pelas agências as regulares, públicas e também as independentes como essa que você atua. O espaço está sempre aberto aqui para trazer notícia a respeito desse assunto na programação da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado, e os brasileiros que nos escutam, se quiserem mais informações, no meu canal no YouTube, Tudo Sobre Furacões, ou no Instagram, Professor Marcel Ligabô. Tá? Eu ajudo bastante a comunidade brasileira aqui, então sempre obrigado pelo espaço, porque a gente divulga o nosso trabalho, que é independente, tá? Então eu não faço isso por lucro, né? A gente faz isso para coleta de dados, pesquisa nossa, né? Mas eu ajudo os brasileiros o que fazer, quando vai ter furacão, tá? Obrigado pelo espaço aí. Obrigado. Marcel Ligabô, hein? Conosco aqui também nessa edição do Jornal Gente 953.